Fala, tropa, vamos continuar? Você está aqui nas nossas JUS aulas de prática penal para delegado de polícia, aulas que complementam o meu livro Prática Penal, lançado pela editora Juspônio. Já te disse, se você quer um cupom de desconto, me acione no meu Instagram, @prof_Márcio Alberto. Lá você vai ter condições de acessar bastante conteúdo de penal, de processo penal, de legislação extravagante e ainda vai conseguir esse cupom de desconto para adquirir as minhas obras com um precinho camarada. Meu caro combatente, a gente iniciou no bloco passado a estrutura de uma representação na forma de petição e eu estava falando para você para a importância do endereçamento. E nesse endereçamento que você então estude as regras atreladas à competência. Deixa eu fazer aqui uma ponte, eu acho sempre importante esse tipo de ponte para que a gente consiga estudar em blocos. Então, eu estou aqui estudando peça prática, mas por que não lembrar quais são as regras atreladas à temática competência para que você então possa discorrer sobre o tema, seja numa prova discursiva, seja trazendo aqui para a nossa realidade, para o nosso estudo de peça prática, para endereçar corretamente o pleito que você está deduzindo no concurso público para o cargo de delegado. Veja bem, toda vez que você estuda competência, é importante que você abra na sua mente 3 telas. Uma para competência em razão do lugar, outra para competência em razão da matéria e uma terceira tela para competência em razão do foro por prerrogativa de função. Quando eu penso na competência em razão do lugar, melhor dizendo, a primeira competência avaliada, a gente vai então conhecer a regra principal para a fixação dessa competência. E a regra principal é a adoção da teoria do resultado. Será competente o juízo do lugar onde o crime se consumou. Artigo 70 do Código de Processo Penal. A gente tem também uma regra subsidiária, uma regra que determina a competência do juízo do lugar de domicílio ou residência do réu quando a gente não souber o lugar da consumação do delito. É óbvio que você precisa também estar atento a uma modificação legislativa havida no ano de 2021, com a inserção do parágrafo 4º no artigo 70 do Código de Processo Penal, a fixação da competência no domicílio da vítima, quando a gente tem ali certas modalidades da prática do crime de estelionato. Por exemplo, estelionato cometido mediante depósito, estelionato cometido mediante transferência de valores, cometido mediante emissão dolosa de cheque sem fundo. Essas hipóteses aí de prática do crime de estelionato, elas acabam induzindo a competência no domicílio da vítima. Se houver pluralidade de vítimas, a gente tem esse caso sendo resolvido pela prevenção. Então, competência em razão do lugar com essas especificidades, óbvio, isso não retira de você a necessidade de ler o Código de Processo Penal e de estudar por um livro de doutrina, um livro efetivo de processo penal para aprofundamento do tema, tá? Competência em razão da matéria, você vai subdividir as justiças. Então, você vai avaliar as justiças tidas como especiais, logo, a justiça militar e a justiça eleitoral, e as justiças tidas como comuns, ou seja, a justiça federal e a justiça estadual. Então, você vai ter que alocar aqui a justiça competente para conhecer desse caso criminal. Óbvio, a justiça militar julga os crimes militares, a justiça eleitoral os eleitorais e os a ele conexos. Se não tem crime especial no seu quesito, você passa a avaliar a competência da Justiça Federal, que é ditada pelo artigo 109 da Carta da República, e se você não detectar competência de nenhuma dessas justiças, sobra a Justiça Estadual, que é uma justiça que tem competência residual. Por fim, você deve conhecer a fixação da competência observando o foro por prerrogativa de função. Então, você tem que observar na Constituição Federal quais são as autoridades julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, quais são as autoridades julgadas pelo STJ, TRFs, TJs e por aí vai. Meu caro combatente, óbvio, há outras temáticas importantes, conhecer a questão de ordenação penal 937, com a restrição da competência do Supremo para julgar deputados federais e senadores da República, exceções a esse entendimento que, por exemplo, são materializadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Vou exemplificar aqui com um caso. O STJ não aplica esse entendimento
que foi materializado pelo Supremo na questão de ordenação penal 937, quando há crime praticado por desembargador. O desembargador é julgado pelo STJ, ainda que o crime não guarde relação com o seu cargo público. Então, conhecer todos esses aspectos é importante para que você identifique o juízo competente para o seu endereçamento. Óbvio, além da leitura do código, além do estudo doutrinário, além de conhecer essas três grandes espécies de competência, você vai precisar ler com atenção as súmulas dos tribunais superiores e os entendimentos que são mais famosos, que são publicizados nos informativos do STJ e do STF. E aí você identifica juízo competente para o seu endereçamento. Vamos lá. Preâmbulo. Aqui se faz a identificação do órgão policial que elabora a representação, nomina-se a peça e se faz referência aos artigos que fundamentam os pleitos. Meu caro combatente, o preâmbulo que a gente vai aprender aqui é uma receita de bolo. Eu quero que você memorize essa forma de apresentar o preâmbulo, de forma que você consiga reproduzir sem dificuldade no momento da sua prova. Então é importante que você treine sempre com foco na repetição da estrutura desse preâmbulo, para que no momento da prova você consiga lembrar de que forma você deve elaborar essa parte da sua peça. Então, eu fazendo rápido aqui de cabeça, vamos imaginar num concurso para o cargo de delegado da Polícia Civil da Bahia. Então, a Polícia Civil da Bahia, representada pelo delegado que esta subscreve, atuando na forma do parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Federal, dos artigos 4º e seguintes do Código de Processo Penal, da Constituição Estadual do Estado da Bahia, da Lei 12.830 de 2013, vem, por meio desta, representar a Vossa Excelência pela expedição de mandados de busca e apreensão com fuste no inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal e nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal. Então veja, aqui eu elaborei de cabeça um preâmbulo que deve ser também por você memorizado para que você consiga apresentar esse preâmbulo na hora da sua prova. Vale muito a pena esse treinamento repetitivo em relação à apresentação do preâmbulo, porque eu quero efetivamente que você reproduza, entre aspas, essa receita de bolo no momento da sua prova. Indicação do órgão policial que conduz a investigação, indicação do pleito ou dos pleitos, porque é possível acumulação de pleitos no momento de elaborar e responder um quesito de peça prática, e apresentação sucinta dos fundamentos, tanto fundamento constitucional quanto fundamento legal, para que esse pleito seja deduzido. É isso que deve constar num preâmbulo. São essas as informações que um preâmbulo deve ter. A gente vai peça a peça, apresentando um modelo proposto. No meu livro Prática Penal para Delegado de Polícia, você tem vários modelos. Aqui a gente vai apresentar pelo menos um modelo de cada peça que a gente está estudando, para que você tenha noção de como essa peça deve ser confeccionada. Quando a gente estiver estudando representações em espécie, digamos assim, as várias representações que eu separei para o nosso estudo, você vai perceber que o preâmbulo ele acaba se repetindo, a apresentação desse preâmbulo acaba se repetindo, e isso facilita a nossa memorização. Tópico dos fatos. Nesse tópico, o candidato deve sucintamente relatar a apuração desenvolvida, extraindo os principais dados do enunciado da questão. É importante, de logo, delimitar os investigados, narrando a participação de cada um deles. Sugestiona a confecção de um parágrafo para cada investigado, com a delimitação do fato criminoso praticado e a respectiva tipificação. Meu caro combatente, no tópico dos fatos, você vai fazer um resumo do fato criminoso investigado que é apresentado pelo enunciado do quesito. Aqui, de logo, eu preciso chamar a sua atenção. Você não pode criar fatos novos. Você deve trabalhar única e exclusivamente com os fatos que são trazidos na situação hipotética construída pelo examinador no seu quesito. Portanto, não invente nada. Aqui também eu preciso passar uma dica interessante. Normalmente o tópico dos fatos ele não é pontuado nos espelhos de correção.
o tópico dos fatos ele só tem uma pontuação importante, que é relacionada à tipificação dos delitos investigados. Então, se há um ponto específico cobrado aqui no tópico dos fatos, quando a gente olha para espelhos de correção de concursos passados para o cargo de delegado, esse ponto é especificamente a tipificação dos crimes perpetrados, dos crimes que são investigados ali no bojo daquele inquérito policial. Então, muita atenção a isso, cuidado, portanto, para não gastar linhas aqui no tópico dos fatos. Às vezes, há candidatos que acabam gastando muitas linhas no tópico dos fatos, sendo que, na verdade, a gente tem aqui apenas uma repetição do que o próprio enunciado do quesito informou. É por isso que não há pontuação, porque se trata de mera repetição. O que há de novidade? Existe novidade quando, porventura, você tem a necessidade de tipificar um fato criminoso apresentado no enunciado. Aí sim. Márcio, pergunta. Eu preciso apresentar os artigos dos crimes perpetrados ali segundo o enunciado, segundo a situação hipotética proposta pelo enunciado? Resposta: meu caro combatente, se você tiver esse conhecimento, se você conseguir alcançar esse conhecimento, sim faça, sim coloque, sim indique essa tipificação. Então, por exemplo, há crimes que são muito famosos, crimes que são facilmente detectáveis, então fatalmente você vai saber indicar o parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal quando se está pensando na prática de um homicídio qualificado. Certamente você lembrará que o crime de roubo está tipificado no artigo 157, que o crime de corrupção passiva está tipificado no artigo 317 do Código Penal. Então, enfim, cada vez mais, quanto mais você avança e sobe degraus na sua preparação para o concurso público, você vai conseguir, lendo ali o enunciado, identificar o crime que está sendo apurado e lembrar do artigo no qual esse crime está devidamente ali tipificado no Código Penal ou na lei extravagante. Então, se você recorda, cite. Se não recordar, há possibilidade de citações genéricas. Então, por exemplo, você não lembra exatamente em qual artigo está tipificado o crime de associação para o tráfico. Então você indica crime de associação para o tráfico tipificado na lei de drogas. Se você conseguir ser mais preciso, crime de associação para o tráfico tipificado no artigo 35 da lei 11.343 de 2006, lei de drogas. Aí você alcançou o máximo possível nessa função de esmiuçar ali a tipificação, tá? Então, apresente sempre tudo que você lembrar. Ah, mas eu acho que isso não vai ser necessário. Escreva, porque eventualmente isso pode estar no espelho de correção do examinador e você vai ficar muito chateado se você tiver aquele conhecimento e não apresentar porque achou que não seria pontuado. Então, coloque lá, tá certo? É a mesma coisa, por exemplo, de você lembrar de entendimentos, digamos assim, jurisprudenciais acerca de uma determinada tipificação. Ora, aquele fato deve ser tipificado em tal artigo do Código Penal em virtude de um entendimento sumulado. Cite o número da súmula, cite que há súmula, seja do STJ, seja do STF. Aí, óbvio, há estratégias para citação genérica. Por exemplo, eu não consigo lembrar o número da súmula, mas sei que é do STJ, de acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu sei que é entendimento sumulado, mas não sei nem o tribunal, de acordo com o entendimento sumulado por tribunal superior. Então, alcance o degrau que você consegue atingir ali de conhecimento para apresentar para o examinador, tá certo? Então, isso é extremamente importante nessa construção. O próximo tópico são tópicos relacionados aos pleitos cautelares. Minha orientação é que você faça um tópico para cada pleito cautelar que está sendo deduzido. Eu digo sempre um tópico para cada pleito cautelar, porque pode ser que o enunciado do quesito traga a necessidade de mais de um pleito cautelar. Por exemplo, uma busca acumulada com sequestro, acumulada com prisão preventiva. Então, para cada tópico desse, para cada pleito desse, você abre um tópico e você discorre sobre aquele pleito cautelar, apresentando fundamento constitucional e requisitos legais.
Tá? É aqui que você vai explanar sobre o direito, a citação de artigos, idêntica à que eu falei quanto à tipificação. Portanto, se você lembrar o artigo que fundamenta aquele pleito cautelar, faça essa menção, faça essa citação. Por fim, a gente tem a conclusão ou fecho. É a parte final da representação, é uma síntese dos pedidos apresentados ao juízo e você fecha com local, vírgula, data e logo abaixo, delegado de polícia. Apenas isso. Não assine a sua peça, não invente um nome de delegado, porque se você fizer isso, você estará identificando a sua peça e você corre o risco de ser eliminado prematuramente do certame, tá? Então, informações básicas nesse bloco sobre a estrutura de uma representação na forma de petição. A gente volta já tratando do primeiro pleito em espécie, ou seja, de uma representação objetivando a busca e apreensão. Vamos juntos.